Nosso estudo de hoje, a lição 16 do livro Palavras de Emmanuel, tem por título Esclarecendo. Ninguém penetra o círculo da vida terrena em processo absolutamente uniforme, como não existem fenômenos de desencarnação com analogia integral. Cada alma possui a sua porta de entrada e saída, conforme as conquistas próprias. Os altares e as galerias patrióticas da Terra foram sempre comprometidos pela política rasteira das paixões. Poucos heróis do planeta fazem jus a esse título no mundo de verdade. É por essa razão que a história do orbe, sendo exata no que concernente à descrição e cronologia, é ilegítima no que se refere à justiça e à sinceridade. A legislação de Moisés está cheia de lendas e de crueldades compatíveis com a época, mas coimada de todos os comentários fabulosos a seu respeito. A sua figura é, de fato, a de um homem extraordinário revestido dos mais elevados poderes espirituais. Foi o primeiro a tornar acessível às massas populares os ensinamentos somente conseguidos à custa de longa e penosa iniciação com a síntese luminosa de grande verdade. De vez em quando surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para serviço de oração. Nesse particular, entretanto, o mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. O trabalho e a prece são duas características da sua atividade divina. Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que lhe iluminava o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Com o mestre, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, a claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. A ciência será frágil e pobre sem os valores da consciência. As escolas religiosas estarão condenadas tão logo se afastem da verdade e do bem. Bem, e assim como aconteceu com uma outra lição, a de hoje também é muito longa e eu vou começar a fazer uma análise desses textos. O texto tem por título de hoje Esclarecendo. E vem esclarecendo, em primeiro lugar, que ninguém penetra o círculo da vida terrena em processo uniforme. Não acontece isso, porque não existem fenômenos de desencarnação com analogia integral. O que ele está querendo dizer é o seguinte: cada um que chega aqui na Terra está num ponto evolutivo diferente. E quando ele começa a falar da parte política, ele vem chamar a nossa atenção de que a política aqui na Terra tem sido marcada por rasteira das paixões. Poucos heróis do planeta fazem jus a esse título no mundo de verdade. Então ele vem chamar a atenção que realmente o problema está no ser humano, né? Mas logo em seguida, no parágrafo seguinte, ele vem falar de Moisés, e Moisés é uma personagem que não tem como uma pessoa parar para fazer o estudo de maneira imparcial não reconhecer uma coisa de muito especial naquele homem. Ele vai ter ainda os seus defeitos, a gente pode dizer que ele trouxe os 10 mandamentos, mas ele mesmo não conseguia praticar os 10 mandamentos, porque um dos mandamentos lá que ele recebe de Deus é não matar. Ele excepciona na sua lei e fala, mas se a mulher foi pega em adultério, pode ser apedrejada, se o homem for pego se comunicando com espíritos, pode ser apedrejado. Tem um monte de exceções ali na lei. Mas ele foi o primeiro na história que trouxe a ideia de um Deus único, e foi o primeiro que estava trazendo ali os 10 mandamentos como um verdadeiro frontispício do que é o Evangelho de Jesus para cada um de nós. E, além disso, ainda vou acrescentar mais uma coisa, né? Para quem parar para estudar, por exemplo, a sequência que está descrita no livro da Gênesis e comparar com a ciência, excetuado alguns termos que falam, Deus não fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º, porque a palavra ion, que foi traduzido para dia, na verdade significa período. Foram períodos, né, que cada etapa daquela aconteceu, mas a ciência hoje tira o chapéu para como aquele homem conseguiu acertar cientificamente as etapas de formação do planeta sem ter recurso nenhum. Tem que ter alguma coisa de espiritual muito bom. Então, Emmanuel faz esse comentário e fala assim, um homem extraordinário para a época, revestido dos mais elevados poderes espirituais. Depois ele vem falar para a gente que tem gente que
se isola da humanidade para se entregar às orações. E ele vem dizer para a gente que Jesus, na verdade, ele sempre se utilizou do trabalho e da prece. Todo santo dia ele tinha um momento dele, um momento que ele se isolava mesmo para fazer suas orações. Mas que em momento nenhum da vida do Cristo você vai encontrar ele se isolando totalmente para buscar alguma coisa, né? Quando começa o trabalho de verdade, não é isso que acontece. Aliás, até o momento em que Jesus vai para o deserto, ele estava ali estudando, estava na companhia de outros que dizem historicamente que eram os essênios. Ele estava ali junto com os essênios, porque dizem que eram os essênios, porque o pai dele também era um essênio, e os historiadores concordam que em momento nenhum existe qualquer crítica aos essênios, e também muito dos comportamentos dos essênios Jesus também praticava também. Então foi influenciado de alguma maneira. Nós aqui acreditamos que influenciou e ensinou muito mais. É claro que Jesus é que é o mestre, né? Aí depois ele bota aqui como regra, como mestre, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus ensinou e exemplificou. Não foi com virtudes parciais, mas foi trabalho, abnegação e amor para todos observarem. Depois vem o texto seguinte, fala assim: a ciência será frágil e pobre sem os valores das consciências, e as escolas religiosas estarão condenadas tão logo se afastem da verdade e do bem. Quer dizer, o Emmanuel veio dizer para a gente que chegou o momento em que a gente precisa promover a aliança da ciência e da religião, não aceitando de maneira cega, mas buscando a fé raciocinada também em tudo que a gente vai fazer. E depois, ele, no texto seguinte, ele fala: o tédio representará sempre o fruto amargo da precipitação de quando se atira patrimônios que não lhe competem. Quando a gente começa a fugir das etapas que estão traçadas para cada um de nós, a gente começa a entrar no tédio, na melancolia, ou o que a gente chama hoje de depressão. E depois ele continua agora para nos orientar, já que o título é Esclarecendo: quem ouve aprende, quem fala doutrina, um guarda e o outro espalha. Só aquele que guarda na boa experiência vai espalhar com êxito. Asseverou Jesus: quem busca acha, quem procura o mal vai encontrar o mal. Existe uma perfeita correspondência entre a nossa alma e a alma das coisas. Isso aí a gente aconselha ainda a um documentário muito bom feito no início do século XXI, chamado O Segredo. Tem aí disponível para a gente assistir no YouTube mesmo. A gente só faz uma observação que não foi feita no documentário. Nós atraímos tudo aquilo que a gente pensa, sim. Mas se o que a gente pensa não fizer parte da nossa programação reencarnatória, a gente não vai conseguir de jeito nenhum, porque os espíritos que são os nossos tutores, os nossos amigos, aqueles que querem ajudar, não vão deixar com que a gente tome de novo o caminho do erro se aquilo não tiver que acontecer. Mas o documentário é espetacular para dizer: a gente pensa, a gente atrai tudo aquilo que a gente pensa. Depois ele vem falar para a gente: o socialismo é uma bela expressão da cultura humana, enquanto não resvala para os polos do extremismo. E para falar de socialismo, a gente convida a quem quiser, né, buscar, tem aí em PDF, de maneira gratuita também na internet, o livro Socialismo e Espiritismo, escrito por Leon Denis. Livro maravilhoso para a gente entender aí o que o socialismo tem a ver com Cristo. Depois vem para a gente, mas desde que não chegue dos polos do extremismo, a gente tem que lembrar sempre, né, que existem ditaduras de esquerda, existem ditaduras de direita, e que as ditaduras, em toda ditadura vai ter sempre os excessos e vai ter sempre os abusos. Não tem para onde fugir isso. Depois ele fala para a gente: entre julgar e discernir, há sempre uma grande distância. O ato de julgar para especificação de consequências definitivas pertence à autoridade divina. Agora, o direito de análise para todos nós, né, discernindo o bem e o mal, o erro e a verdade, vai ser para que a gente possa traçar melhor as diretrizes do caminho para Deus. Então a gente tem que só colocar isso na cabeça: o julgamento final pertence a Deus, mas eu não estou proibido de ver o errado quando o errado está aqui na minha frente, né? E nem de utilizar aquilo como exemplo para não cair, né, em erros maiores. O grande erro das criaturas humanas foi entronizar apenas a inteligência, deixando os valores legítimos do coração no caminho da vida.
A gente encerra com essa mensagem maravilhosa e muito bom o estudo do Emmanuel mais uma vez. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.